Oi, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do panorama da Covid-19 no mundo atualmente e, particularmente, sobre as notícias do agravamento da doença na Europa e alguns países do Oriente Médio. Então, vamos aqui situar, usando o MAPS 245, sobre a Europa, particularmente sobre a França, que saiu uma notícia agora de ameaça de novo lockdown. Eu vou clicar aqui em cima e a gente vai ver qual é a situação que está, por exemplo, na parte de casos, isto é, no número de ocorrências da doença. A gente consegue ver aqui no gráfico que ele começou um pouco mais tarde e ele teve um platô, um quase platô, uma certa inclinação, isto é, uma estabilidade do número de casos, poucos novos casos por dia, e eis que de repente ele começa a crescer de forma exponencial no último mês. E vamos ver o que é o correspondente aqui ao número de mortes, né? Vamos ver essa situação, como é que ela tá. Aparentemente, a situação não é tão grave. Nós tivemos um platô que foi atingido no auge da pandemia, e aquele platô está mais ou menos mostrando estável, isto é, não tem novos casos, ou poucos novos casos de óbitos por Covid-19 na França nos últimos dias. Mas se a gente for reparar bem, aqui no finzinho, ele já está com uma aparência de uma curva que está querendo ascender, com uma fletindo para cima, né? Então, isso é uma tendência aparentemente ruim, mas a gente não sabe realmente o que vai acontecer aí para frente. Eles chegaram até mais de 31 mil casos, né? Vamos ver como é que está a situação no Reino Unido. No Reino Unido, o número de mortes, que a gente está analisando agora primeiro, ele está com platô e também está com uma pequena aparência de que tem uma tendência a subir no finzinho. Eles estão aí com 42 mil mortos. Ah, eu fechei. Deixa eu ver novamente aqui o número de casos. Então, o número de casos é um pouco diferente, mas parecido ainda assim com o da França. Por que é diferente? Porque a inclinação deles era maior. Aparentemente, eles não chegaram a ficar tão estáveis assim em termos de novos casos, mas agora é evidente que houve uma subida abrupta no número de casos, e isso sem dúvida alguma é preocupante. Vamos mostrar agora aqui o caso da Itália. A Itália que foi um país que foi os primeiros a ter o agravamento da Covid-19, logo depois da China, né? E aqui a gente vê o número de casos, eles chegaram, foi mais rápido, você vê que aquele zero foi mais curto em relação aos outros países, e ele teve uma subida forte, um ligeiro achatamento da curva e agora novamente está crescendo. Eu estou com a impressão de que o crescimento do número de casos da Itália me parece menor ou menos abrupto, menos exponencial do que nos casos da Inglaterra, lá do Reino Unido e da França. No caso do número de mortes, isso tudo é número de mortes acumulados. O platô não parece estar com uma inflexão, há uma ligeira subida sim. Eles já atingiram um número também alto de 30, quase 36 mil mortos, mas parece estar mais estável. Vamos aqui para Israel. Eu não sei se, eu acho que eu errei aqui quando eu cliquei, eu acho que não foi Israel. Deixa eu ver se foi Israel. Israel também tem saído no jornal um pouco sobre o problema da Covid. E olha só, o número de mortos teve um aumento muito grande. Quer dizer, foi uma doença que inicialmente parecia sob controle, bem controlada pelas autoridades de saúde do Estado de Israel. Só que depois teve um aumento forte, aí já é no número de óbitos. Vamos ver aqui como é que está o número de casos. Também teve uma aparência de estabilidade e eis que subiu, está subindo bem forte esse número de casos. Só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, aqui comparando com o nosso país, o Brasil, como é que ele está? O Brasil, no número de casos, ele não atingiu um platô ainda, então ele está bem diferente, o formato da curva está bem diferente dos outros países que saíram da quarentena,
que acreditavam estar mais seguros porque eles chegaram a atingir por um período de tempo aquela estabilidade. Aqui a gente ainda não está com esse formato de curva para casos, vamos ver como está para óbitos. Também ele não é um crescimento exponencial, mas ele parece uma reta, quer dizer, ele não parece que está estabilizando como uma reta horizontal, que seria o caso que tivesse com poucos casos adicionais. Parece que está um constante e ele está chegando a 150 mil óbitos. É isso. Se vocês quiserem analisar um pouco mais, a gente faz a carga todo dia, quando a Sociedade Europeia de Dados disponibiliza essa informação. Isso é por volta da manhã, assim, tipo 8 horas da manhã, essa informação é disponibilizada, a gente está sempre carregando essa informação nova. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é maps.lab245.com.br. Obrigada.